Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Correia de volta aqui para a gente seguir com a parte 3 da prova documental. Como eu disse para vocês, esse é um tema bastante grande, então a gente vai ver com bastante calma, com bastante detalhe. Estou eu aqui com a minha equipe, o Guibô, a Bruna, a Gabi e o Gutinho, para a gente ensinar esse assunto para vocês. E lembrando que aqui, ó, nesse local estarão Gabriela e Augusto no dia que esse canal chegar em 10 mil seguidores. Agora a gente está aí perto de 5.500, crescendo aos pouquinhos, mas crescendo, sempre em frente, sempre para cima. Me ajuda lá, dá uma curtida, compartilha esse conteúdo e se não é inscrito no canal, porra, me dá essa moral e se inscreve aí, beleza? Vamos seguir aqui então para continuar com o tema força probante dos documentos, mas agora, mais especificamente, a gente vai falar aqui, ó, da questão que envolve o documento particular. Olha o que diz lá o artigo 408 do CPC. As declarações constantes do documento particular escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário. Primeira coisa, essa presunção aqui, ó, ela não é absoluta, ela é uma presunção relativa, ou seja, admite prova em sentido contrário. Essa presunção relativa às vezes aparece assim com uma nomenclatura, uma terminologia latina, né? A presunção iuris tantum. Presunção iuris tantum é justamente a presunção relativa, ou seja, eu presumo que é verdade, mas se houver prova em sentido contrário, demonstrando que aquilo não é verdade, vai valer essa prova em sentido contrário, tá? Presume-se em relação ao signatário. Quem é o signatário? Quem assinou. Então, aquilo que está assinado pelo signatário presume verdade. Vou dar um exemplo para vocês. Eu, Guilherme, vou lá numa papelaria, compro um recibo, aqueles recibos que tem prontos lá, e digo assim, ele já vem parte dele preenchido, né? E aí está escrito lá, recebi a importância de. Aí eu preencho R$5.000 por extenso, coloco lá naquela parte para colocar por algarismo R$5.000, assino e digo, recebi R$5.000 de João Marcondes. E presume que o Guilherme recebeu? Sim, porque o Guilherme assinou e recebeu os R$5.000. Então, em relação ao signatário, em relação a quem assinou, presume-se verdade isso que eu disse. Agora, olha o que diz o parágrafo único. Aqui tem que ter muito cuidado com isso daqui. É uma diferença importante entre a ciência de um fato e o fato em si. Olha o que diz o parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência de determinado fato, o documento particular prova a ciência, mas não o fato em si, incumbindo o ônus de prová-lo ao interessado em sua veracidade. O que é isso, professor? Imagine que aqui na minha casa eu pego um papel, tá? E redija um documento. Vou lá no computador, melhor, no papel não, no computador, vou lá, escrevo um documento e conto algumas coisas que eu presenciei no dia de hoje. Tá? Ou algumas coisas que eu tive ciência no dia de hoje. Olha, no dia de hoje, o João ligou aqui em casa e disse que o filho dele se envolveu num acidente. Eu coloco isso num papel e assino. Tá? Dá para provar com esse documento que o filho do João se envolveu num acidente? Não. Dá para provar que eu tive ciência de que o filho do João se envolveu num acidente com base naquilo que o João me contou. Então, aquilo que eu estou assinando faz prova sobre aquilo que eu estou dizendo. E isso vale para várias outras regras que a gente vai ver aqui na sequência. Então, tudo aquilo que eu digo, né, que eu assino, é em relação a mim. Então, Guilherme, o que prova quando você assina que recebeu os R$5.000? Bom, como diz respeito a mim, prova que eu recebi, porque eu, Guilherme, estou dizendo que eu, Guilherme, recebi os R$5.000. É diferente de eu, Guilherme, dizer que o filho do João se envolveu no acidente. Eu tive ciência disso. Se ele se envolveu no acidente ou não, eu não sei. Pode ser que seja mentira do pai dele que me ligou, mas eu atestei apenas aquilo que eu tive ciência. Então, quando eu digo que eu recebi uma ligação do João, presume-se verdade que eu recebi a ligação do João. Agora, o conteúdo disso daí vai depender de outros meios de prova.
Mas sempre lembrando, é sempre uma presunção relativa e não absoluta, tá? E dentro dessas ideias de documento particular, a gente vai inverter um pouquinho a ordem aqui dos artigos, mas é porque são artigos correlatos. O 415 e o 416 do Código, eles trazem essa ideia. Olha aqui, ó, tá? 415. As cartas e os registros domésticos provam contra quem os escreveu. Vejam, contra quem os escreveu, contra o signatário, contra quem fez aquele documento, quando enunciam o recebimento de um crédito. Então, eu, Guilherme, num documento doméstico, documento particular, lá naquele livrinho que eu tenho lá na minha casa, eu atestei assim, ó, recebi hoje a quantia de 10 mil reais do Antônio. Aí, por alguma razão, esse livrinho é exibido em juízo. Opa, prova que o Guilherme recebeu os 10 mil. Vejam, em processos judiciais, quando a gente tem essas grandes operações, é muito comum, né? A gente apreendeu lá um caderno das operações e esse caderno tinha lá quanto cada um tinha recebido. Por quê? Porque muitas vezes, gente, a documentação de alguns fatos, ela não é uma documentação sempre oficial. Então tem aluno que me pergunta, professor, como é que você controla a quantidade de postagens que você faz de aulas no YouTube? Se eu pudesse virar a câmera agora sem perder o foco, eu faria isso. Aqui ao meu lado direito, desse lado aqui, ó, é uma porta, né, que vai sair daqui. Nessa porta eu colei um grande papel com as datas que eu tenho que postar os vídeos. E cada tique que eu faço ali, então, por exemplo, hoje, dia 5 de dezembro, quando eu gravar e subir essa aula, eu vou fazer o risquinho ali e matei o 5 de dezembro. Ou seja, é uma documentação desse trabalho que eu estou fazendo, tá? Isso é um registro doméstico. Eu tenho um outro aqui, ó. Eu tenho um outro caderninho aqui, ó, que eu estou controlando. Ah, eu acabei de perder aqui. Acabei de jogar fora. Mas eu tenho um caderninho aqui que eu estou controlando para colocar as aulas em dia, aquelas que eu atrasei na gravação. Isso aqui é um registro doméstico. Então imagine que aqui, ó, eu fosse colocando todos os honorários que eu recebi, né? Então vamos imaginar que eu fiz lá uma contratação, um outro escritório me contratou para fazer sustentação oral em vários casos que eles atuam. E aqui eu tenho o número do processo, o valor acordado e a data do pagamento. Aí eu vou anotando tudo aqui. Aí chega em dado dia, eu mando mensagem pro cliente lá, ó, seguinte, cara, eu tenho meu controle aqui e nesse meu controle aqui vocês estão devendo tais e tais processos que não me foram pagos, tá? Isso aqui presume o quê? Presume que eu, né, estou fazendo esse controle. O que eu anotei que recebi, como é um registro meu, em que eu digo o que eu recebi, presume-se verdade. Ah, mas pode ser que alguém tenha falsificado isso. Bom, vai se admitir prova em sentido contrário, tá? E a mesma lógica aqui do 416, ó, a nota escrita pelo credor em qualquer parte de documento representativo de obrigação, ainda que não assinada, faz prova em benefício do devedor. Então, é uma nota promissória lá e eu escrevi assim, recebi tal quantia, esqueci de assinar. Se fui realmente eu que recebi, isso vai fazer prova. Então, esses artigos aqui, nem se preocupe em decorar, a ideia não é essa, obviamente que não, mas é entender a lógica do seguinte sentido. Tudo aquilo que é documento particular, em que eu declaro algo que me afeta, tá? Ele vai fazer prova contra mim. Então, se eu estou declarando que eu recebi a quantia, presume-se que eu recebi a quantia. Se eu estou declarando que eu recebi os honorários, que eu hoje me comprometi a fazer tal serviço para uma parte e está anotado, presume-se contra mim, mas sempre uma presunção relativa. Agora, contra o terceiro, obviamente que não vai presumir, tá? E para a gente fechar esse bloquinho aqui, vamos falar um pouquinho sobre data de documento. Mas antes, um golinho d'água. Enquanto eu tomo esse golinho d'água, lembrando que se você não é inscrito aqui, porra, me dá essa moral. Para! Tem gente aí que se inscreve em cada canal, com perdão da palavra Mzinho, né? Bostinha, e não dá uma moral pro professor aqui que produz um conteúdo para você poder se atualizar, para você poder estudar. E me conta da onde que você é, da onde você está assistindo. Eu sou aqui de Curitiba e você é da onde, tá? Então vamos voltar aqui para falar um pouquinho sobre a data do documento. Olha lá. A data do documento particular, quando a seu respeito surgir dúvida ou impugnação entre os litigantes, provar-se-á por todos os meios de direito. Então, basicamente é o seguinte, em geral, os documentos são datados, em geral é isso que acontece, tá? Mas quando não há uma data, a gente precisa provar
quando aquilo aconteceu. Então vamos imaginar o seguinte, eu fiz um contrato de compra e venda com você, em que eu vendi lá esse celular para você. A gente colocou isso no papel e no ato da assinatura do contrato, você me pagaria a quantia de R$2.000. O problema é o seguinte, a gente assinou o contrato, você me pagou os R$2.000 e depois você disse que o celular apresentou alguns problemas que já existiam e que eu não sabia, ou melhor, que já existiam e que eu sabia da existência deles, mas eu omiti para você. Vamos imaginar isso. Aí você ingressa com uma ação judicial para discutir isso daí. E eu digo que já faz muito tempo. E você diz que não, que faz apenas 20 dias que isso aconteceu. Porque o contrato não tem data. Ixi, professor, que falha. Pois é. Mas lá no contrato diz que na data de assinatura será pago. Aí você vem e mostra ao juiz. Apesar de não ter data do contrato, ele foi assinado no dia 10 de dezembro de 2021. Como é que você sabe? Como é que você prova isso? Está aqui. Depositei exatamente nessa data. E lá no contrato dizia que na data da assinatura é que eu depositaria. Bom, se eu depositei no dia 10, é porque a gente assinou no dia 10. Ou seja, é um meio de prova para demonstrar a data da assinatura. Agora, se você não tem isso daí, a lei tenta trazer algumas questões aqui, ó, tá? Olha lá, em relação a terceiros, quando você vai querer discutir, olha, esse contrato aqui, esse documento, ele está envolvendo o João. Em relação ao Antônio, o Antônio quer discutir a data de validade, de formação, por exemplo, desse documento aí. A lei vai trazer aqui, digamos que, uma ordem, tá? Ou seja, você olha primeiro o inciso primeiro, se não tiver nada no inciso primeiro, passa para o segundo, no dia em que foi registrado. Então, se ele não tem data, mas foi registrado no dia 10, vale o dia 10. Professor, ele não tem uma data de registro esse documento. Então, desde a morte de algum dos signatários. Porque se o cara morreu no dia 10, esse documento não tem como ter sido firmado no dia 11, no dia 12. Você considera a data anterior ali ao óbito dele, tá? A partir da impossibilidade física que sobreveio a qualquer dos signatários. É um pouco da lógica anterior, né? Aquela situação, olha, a gente não sabe quando ele assinou, mas no dia 10, em razão de um acidente, em razão de uma doença, ele se acidentou e ficou em coma no dia 10. Bom, então a partir dali não tem como ele ter assinado, então ele deve ter assinado antes disso, tá? 4. Da sua apresentação e repartição pública a um juízo, então se nada dos incisos anteriores aconteceu, vale a data em que isso foi apresentado numa repartição pública ou em juízo, ou do ato ou do fato que estabeleça de modo certo a anterioridade da formação do documento. Esse inciso 5º aqui é um inciso, digamos, meio à parte, ou digamos assim, porque do 1 ao 4 você vai vendo em ordem. O inciso 5º não. É basicamente o seguinte, se você tiver outros elementos de prova que mostrem que esse documento foi assinado em tal data, vai valer esse elemento de prova aí, tá bom? É isso que eu queria trabalhar com vocês nesse bloco de número 3 aqui, ó, tá? E aí, na sequência, a gente vai seguir para falar de autoria do documento. É isso, um grande abraço, bons estudos, me dá aquela moral, deixa o joinha, compartilha, manda pro amigo, manda pro inimigo, e é isso aí, vamos fazer esse canal bombar, crescer, pois seremos o maior canal de conteúdo jurídico do país. Um beijão em todo mundo, até mais.